já passou. Homem de Deus, chora também nos momentos difíceis, como qualquer outro alguém. E o homem de Deus vai pregando sem parar. Embora muitos desejam ver o homem de Deus se calar. Homem de Deus, chora também nos momentos difíceis, como qualquer outro alguém. Homem de Deus, chora também nos momentos difíceis, como qualquer outro alguém. Glória a Deus, aleluia. Convido a amada igreja, se pôr de pé e abrir suas Bíblias. Glória a Deus, lá em Isaías, glória a Deus, 40. Onde pé e ouvirá seu Deus falar. Põe de pé e ouvirá seu Deus falar. Oh, que voz maravilhosa é a voz de Jeová. Põe de pé e ouvirá seu Deus falar. Isaías, glória a Deus, 40. Amém? Capítulo 28. Santo é o Senhor. Não sabes, não ouveste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fadiga, não há esquadrinhação do seu entendimento. Dá vigor ao cansado, multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor. E aos jovens se cansarão e se fadigarão, e os jovens certamente cairão. Mas aos que esperam no Senhor, verão as suas forças e subirão como a águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Glória a Deus. Maravilhoso Deus e amado Pai. Pai querido, Pai amado, eis-me aqui, Senhor, diante da tua mensagem. Fala, papai querido, comigo, fala com a tua igreja, papai amado. Usa, Senhor Jesus, a minha língua, a minha boca, Senhor, para falar, papai querido, com a tua igreja. Pai amado, abre nosso entendimento, nosso coração, para nós aceitar e entender o teu falar nessa noite, papai. Pai, eis-me aqui, papai. Fala, Pai, com o teu povo. É o que eu te peço, em nome de Jesus. A igreja pode sentar. Glória a Deus. Aqui Isaías, ele está dizendo: não sabeis, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansarão e nem se fadigarão. Nós crentes, nós não podemos cansar. Nós não podemos se cansar de buscar a face do nosso Deus. Às vezes a luta do dia a dia, o trabalho do dia a dia, chega à tarde nós estamos cansados, nós estamos fadigados. Mas aqui está falando, nós não podemos nos cansar de buscar a presença do nosso Senhor. Não há a esquadrilhação do seu entendimento. Deus não há limitação no entendimento dele. Assim nós temos que ser, nós temos que buscar o entendimento para nós entendermos a palavra do Senhor. Buscar o dom do discernimento para nós saber quando está falando a verdade ou quando está falando falsidade. Porque há muitos que abrem a boca para falar coisas que não estão acontecendo. E às vezes nós até acreditamos.
Por isso que nós temos de buscar o nosso Deus, o dom do discernimento todos os dias. Ele dá vigor aos cansados, multiplica as forças dos que não têm nenhum vigor. Se nós estamos cansados e fadigados, buscamos a Deus que Ele nos dá a força, o vigor. Tem dia que se for por minhas forças mesmo, eu não aqui venho, porque eu moro lá do outro lado da cidade e ando de bicicleta. Mas é o nosso Deus que me dá a força, é o nosso Deus que nos dá o vigor de estar sempre adorando a Ele. E eu venho com a maior prazer, com a maior alegria de vir para a casa do Senhor, porque Ele é que dá a força, Ele é que coloca o desejo no nosso coração de vir buscar ao Senhor, de reunir na casa do Senhor. Há tantos que têm o desejo de estar aqui, mas já estão sem força, já estão sem vigor. Mas esses Deus ama. Nós temos que buscar, que orar por aqueles que estão fracos. Nós temos que aceitar aqueles que estão fracos e buscar no nosso colo, nossos braços. Não nos nossos braços assim, verdadeiros, mas nas nossas orações. Nós colocamos Ele na presença do Senhor, o Senhor fortalece, o Senhor dá o vigor. Glória a Deus, aleluia. Até os jovens se cansam. Até os jovens se fadigam, porque a luta do dia a dia nos fadiga, nos cansa, nos deixa sem vigor. Mas se nós colocarmos na presença do Senhor, Ele dá o vigor. Como aqui no versículo 31, os que esperam no Senhor verão as suas forças, subirão e como as asas da águia. A águia, ela voa, ela não se cansa, ela não se fadiga. É a ave que voa mais alto, é a águia. Assim somos nós. Nós temos que pedir a asa de águia para Deus, para nós voar por cima das lutas, dos problemas e atravessar sem cansar e sem fadigar. Porque Deus, Ele faz isso por nós. Mas nós temos que nos colocar na posição que Deus quer. Se nós colocarmos na posição que o nosso Deus quer, nós não se cansarão e nem fadigarão. As lutas do dia a dia, nós atravessamos por elas sem se cansar e sem se fadigar. Por quê? Porque nós estamos na proteção do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque nós estamos buscando a face do Senhor e não fadigamos e não cansamos de adorar este Deus. Nós adoramos este Deus no meio-dia, na madrugada, nas campanhas de louvor. Nós estamos sempre buscando de Deus. Mas se nós também deixar a nossa carne falar, nós não levantamos. Porque a nossa carne pede para nós não fazer. Mas nós temos que lutar contra a nossa carne. E o Espírito Santo nos dá força para nós conseguir nos colocar de pé e nos levar até o altar, o trono do nosso Deus. Que a oração, ela sobe lá no trono do nosso Deus como um incenso suave às narinas do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso o crente, ele não pode cessar de orar. Ele não pode cessar de buscar a presença do Senhor. Aqui o Salmo também, 51, ele nos diz, glória a Deus: apaga todas as minhas iniquidades, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Porque o nosso coração, ele é enganoso. Nós temos que estar sempre pedindo para Deus: faça morada no nosso coração, tira tudo aquilo que impede o Senhor de fazer morada no nosso coração. Porque o nosso coração, ele é enganoso, ele nos engana. Mas se nós colocarmos Deus para fazer morada no nosso coração, Ele limpa o nosso coração. Ele tira toda a angústia, toda a fadiga, todo o cansaço. Porque o cansaço, ele impede nós de estar sempre buscando o nosso Senhor. Não me lances fora da tua presença. Nós temos que pedir a Deus: não nos lance fora da tua presença. Porque às vezes nós se cansamos, nós paramos, nós entristecemos. Mas da mesma hora nós temos que pedir ao Senhor para não tirar o Espírito Santo dele da nossa vida. Porque muitos que não têm o Espírito Santo na vida, eles já jazem, né, no pecado. Às vezes eles já pensam até em tirar a sua própria vida, porque o Espírito Santo já não fez mais morada naquele coração.
Porque o Espírito Santo só habita naquele coração que tem o amor pela palavra do Senhor. Muitos já perderam a vida atirando de prédios e sobrados. Eles são ricos e ricos, mas ali no coração deles falta algo, que é a presença do Senhor. Falta algo, que é o Espírito Santo, que nos alegra e nos conforta. Por isso, há muitos que tiram as suas próprias vidas, porque o Espírito Santo já não há naquele coração. Por isso que nós temos que pedir a Deus: faça morada no nosso coração, faça morada na nossa casa, faça morada em tudo que nós colocarmos o pé, porque é o Senhor que dirige nossos passos, é o Senhor que guia os nossos passos. Então nós temos que estar sempre pedindo para o Senhor: nunca retira de nós o Espírito Santo, torna a dar alegria à tua salvação, e sustenta-me, ensina-me aos transgressores, e aos teus caminhos os pecadores a ti se confortarão. Por isso que nós temos que sempre estar buscando no nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos que estar sempre buscando a Deus, que é Ele que nos conforta, é Ele que nos dá a visão de águia, a asa de águia, para nós voar, para nós atravessar por cima das lutas, dos problemas do dia a dia, para nós não se fatigar, não se cansar. Nós temos que pedir: Deus, faça morada no nosso coração. Tira tudo que impede o Senhor de morar. Faça morada na nossa casa, na nossa família. Por isso que o crente, ele tem que estar sempre buscando, porque o crente que busca, ele tem luta. Mas a nossa luta, lá na frente, nós veremos a vitória. Se nós não se fatigar, se nós não se cansar de lutar. Porque não, o crente, quando passa uma luta, logo vem luta. Porque senão nós ficamos folgados, nós adormecemos, nós dormimos a noite inteira, nós não queremos orar, nem queremos louvar ao Senhor. Por isso que o crente, ele sempre está passando por uma luta, porque o crente, ele é provado para passar na prova. O Deus, ele prova nós, para nós ser aprovado. Que nem o aluno no colégio, né? O aluno tem que estudar para passar na prova. Assim somos nós crentes. Nós temos que lutar para nós ser aprovados lá no final. Lá do outro lado, nós cantarmos o hino da vitória. Nós seremos aquele crente que quando nós colocar o nosso joelho no chão, o Senhor ouvirá as nossas súplicas. Porque o crente, ele tem que buscar, mas ele tem que confiar. Ele tem que ter fé naquelas palavras que ele está falando. Porque as nossas palavras têm poder. Mas nós temos que ter fé, nós temos que crer. Aquela palavra que nós lançarmos, ela vai alcançar aquilo que nós almejamos, aquilo que nosso coração está almejando. Mas nós temos que crer, nós temos que ter fé. Aquela fé possa ser uma fé minúscula, do tamanho de um grão de mostarda, mas nós temos que ter fé. Nós temos que ter fé quando nós colocarmos o nosso joelho no chão e orar pela uma família, orar pelo enfermo, aquela enfermidade ser expulsa, orar pela nossa família que está passando por luta e aquela luta passar. Mas nós temos que crer, nós temos que ter a fé verdadeira no nosso Senhor Jesus Cristo, porque a fé sem obra, ela é morta, né? Glória a Deus, como diz lá no capítulo, agora eu não me lembro, que as nossas obras, as nossas atitudes sem fé, ela é morta, né? Por isso que nós temos que ter a fé verdadeira no Senhor e pedir ao nosso Deus para nos dar a visão de águia, a asa de águia, para nós atravessar pelas lutas e pelos problemas do dia a dia. Porque o crente, ele tem que passar pela prova para Deus nos abençoar lá do outro lado. Glória a Deus, é essas palavras que o meu Senhor colocou nos meus lábios essa noite. Vamos pedir a Deus para nos dar a visão de água, para nos dar a fé verdadeira, aquela fé que só nós crentes temos. Porque aqueles que estão lá no mundo, às vezes ele até crê, mas a fé dele às vezes oscila. Às vezes ele crê lá no santo, às vezes até aquele milagre acontece, porque a fé dele é verdadeira. E aquele milagre acontece, mas não pelo aquele santo, é pela fé que ele tem, que aquele milagre acontece.
mas nós temos o nosso Deus que está no céu, e a nossa fé verdadeira tem que estar firmada lá no trono de Deus celestial, para que as nossas bênçãos nós alcançamos lá do outro lado. Convido a igreja para se pôr